dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo de hoje, esse nosso tema sobre escatologia individual. Estamos falando sobre a morte, né? Algo bem desagradável, mas que se há algo certo nesta vida, é a morte. Cobrança de impostos. São duas coisas certas. Outras coisas a gente pode até dizer que são incertas, mas essas nós temos pouquíssimas exceções aí para olharmos, mas a exceção apenas confirma a regra, não é verdade? Então a morte ela é algo real. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem sensível, né? Que é a morte de criança. Obviamente eu não trouxe nenhuma imagem aqui, não é um programa desses televisivos que sai sangue da TV quando você liga, né? Só de a gente pensar nisso já é algo bastante sensível, porque a morte já é algo que nos choca. Quando nós pensamos em morte, nós pensamos em perda, já é algo terrível. E pelo fato de ser uma criança, nos sensibiliza ainda mais. O ser humano ele se sensibiliza muito mais com uma criança. Porque tem toda aquela questão, a criança, ela tem toda a vida pela frente, ela é bonitinha, você tem aquela imagem da criança inocente e tudo mais. E tudo que criança faz é bonitinho, né? Mesmo que a criança vá lá no banheiro e pega o batom da mãe, e aqueles pós todos lá e fala: "Ó, mãe, me enfeitei igual você", ela dá toda, você fala: "Ó, né? Que gracinha". Você já não fala a mesma coisa de um adolescente, sabe? Você fala: o que significa isso? A criança, a gente foi num balé ontem lá, e muitas daquelas crianças a gente sabe que não fica a coreografia uma perfeição, mas para os pais fica tudo lindo, tudo maravilhoso, que gracinha. Então nós nos sensibilizamos como crianças, tudo bonitinho, a mesma criança errando, cai, que bonitinho, está tentando fazer, que lindo, que gracinha. Então a gente se sensibiliza com isso. E é interessante que até no meio criminoso, os criminosos se sensibilizam com crianças. Normalmente eles têm escrúpulos com relação a isso. Tanto que quando alguém assassina alguma criança ou faz mal a alguma criança, algum tipo, eles não querem nem receber na cela. Esse criminoso ele é colocado numa sala separada, porque a criança ela gera uma comoção, inclusive o cara fala: eu roubei, eu assaltei banco, eu matei um adulto, mas eu não matei uma criança. Então existe essa questão no coração do ser humano. Criança é algo que é algo além, né? Você está ultrapassando as fronteiras do razoável, mesmo para o bandido, né? Então isso é algo que nos sensibiliza, né? em todas as questões, né? A gente sempre tem essa sensibilidade com criança. E aí nos veio daquela coisa, já que nós nos sensibilizamos tanto e a gente tem toda essa questão da preservação dos nossos filhos, pelas crianças, né? Você vai passar a rua com a criança, você pega, agarra na mão, você faz e fala: eu quebro a mão dessa criança, mas eu não solto, porque é melhor quebrar do que acontecer alguma coisa aqui. E toda a preservação que a gente tem, a gente fica com essa questão. As crianças que morrem, elas estão salvas, isso inquieta o coração, principalmente de pais que perderam os seus filhos. Será que meu filho foi salvo? Não foi salvo? Eu fui buscar alguns dados, não trouxe todos os detalhes, porque tinham gráficos e mais gráficos, mas nas primeiras décadas do século XX, a mortalidade infantil ela era gigantesca. Eu peguei vários dados detalhados da região norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, principalmente a região norte e nordeste. A mortalidade infantil ali nos anos 40, 1940, 1945 por aí, era em torno de 36%. Existiam regiões ali que a cada 1.000 crianças nascidas, 366 morriam na infância. Então uma mortalidade infantil gigantesca. Hoje a mortalidade infantil não chega a 2 dígitos, é bem comparável com isso, é baixo. Se pensa que naquela época era algo bem complicado. É só nós lembrarmos dos nossos pais, dos nossos avós. Eles falaram: eu tive
15 filhos, mas 3, 4 morreram na infância, ou morreram no parto, ou aconteceu alguma doença lá, não tinha vacina, não tinha remédio e faleceram, ou aconteceu algum acidente em casa. A mortalidade infantil era algo muito grande, muito alto mesmo. Imaginar que mais de 1/3 das crianças morriam é algo devastador. Né? Então, para onde poderíamos pensar que vão essas crianças? Primeiramente, nós vamos começar falando de algumas posições erradas acerca deste assunto. A Igreja Católica, ela crê da seguinte forma, que as crianças que não são batizadas, né, e aí é uma coisa muito importante que nós lembrarmos, que na Igreja Católica, e boa parte de nós já passou pela Igreja Católica, já foram católicos, sabe que o batismo ele faz parte de um dos sacramentos na Igreja Católica, na infância, e se fala em regeneração batismal, ou seja, você precisa ser batizado na igreja para ser salvo, senão você não tem essa garantia, você está perdido. Então, quando essas crianças morrem, existe um lugar chamado Limbus Infantum, que é o limbo das crianças, que é um local como se fosse a beira do inferno, ele estivesse na fronteira ali do inferno, e as crianças ficam naquele lugar, elas não vão para o céu porque elas não foram batizadas, elas não passaram pela regeneração batismal. O batismo ele tem, segundo a Igreja Católica, este poder de regenerar, de salvar, de trazer a criança à salvação. Nós já vimos em outros momentos que existem os sacramentos da Igreja, que entre eles é o batismo, o casamento, a participação nas preparações da Igreja, a crisma, inclusive a extrema-unção faz parte desta questão. Mas essa posição ela é incorreta. Ela é incorreta por quê? Porque em nenhum lugar da Escritura afirma que há necessidade de batismo para a salvação. A Bíblia fala que é importante, que é necessário para o cristão ser batizado. Ele reconhece que é um pecador, ele reconhece que necessita de Cristo, portanto ele vai e se batiza como um símbolo de que ele morreu para a velha vida e agora ele vive para Cristo. Mas não que ele vai ser salvo pelo batismo. Ele está se batizando porque entende que já foi salvo. Ao contrário, há uma confusão aqui. Não me batizo para ser salvo, eu me batizo porque eu já sou salvo, porque Cristo já me salvou. E ali há um testemunho de que eu fui salvo por Cristo. E uma questão muito importante aqui também é que a Bíblia em nenhum momento cita este lugar na fronteira do inferno lá que as crianças vão ficar lá, provavelmente sendo atormentadas de alguma forma porque não participaram do batismo, porque não veio lá o vigário e não derramou um pouquinho de água na cabeça da criança, então ela vai, de repente ali lá, falece por estar doente ou alguma coisa assim, então acontece uma tragédia ali e essa criança morre, então ela não vai para o céu, porque ela não foi batizada. A Bíblia em nenhum momento afirma isso. Uma outra posição é que fala que todos os bebês são inocentes. O Hendrickson, ele explica essa questão. Ele fala assim, de acordo com este ponto de vista, o pecado original, se é que podemos chamá-lo assim, não é sujeito ao castigo, sem que haja transgressão real. Visto que as crianças pequenas não são capazes de transgredir realmente, mas são inocentes, todas são salvas se morrem na infância. Sendo assim, muitos falam, a criança é um anjinho, ela é pura de coração. Vocês ouviram isso com certeza. De repente, antes de compreender minha palavra, vocês podem até ter falado isso. A criança ela é pura, ela é inocente. Ela pode ser inocente em algumas coisas, no sentido de inocente, no sentido de não compreender algumas coisas. Uma criança de 2 anos, de 3 anos, ela não tem uma malícia de um adulto. Então ela é inocente nesse sentido. Ela não vai ter uma malícia, ela não vai ser sexualizada com 2, 3 anos ali, de ela olhar para tudo e olhar de uma forma sexualizada, ou de olhar para tentar prejudicar, para matar alguém. Isso, se formos pensar assim, ok.
Inocente nesse sentido, sim. Eu entenderia mais como ignorante nesse sentido, porque ela não tem ainda esse pensamento de fazer isso, de matar, de prejudicar, de se sexualizar. Ok. Mas essa criança, ela já nasce pecadora. Ela já... a questão aqui não é só o ato. Mesmo que uma criança não pecasse com o ato em si, mas ela já nasce com a culpa. A questão nossa é uma questão judicial. Não é apenas uma questão de ato. Mas a minha criancinha ali, ela não rouba, ela não mata, ela não mente. Mas ela já nasceu com a culpa. Ela já nasceu com uma herança. Ela tem uma herança maldita. Todos nós temos quando nascemos. Davi fala isso, ele nasceu na iniquidade. Ele foi concebido em pecado. Então, esse ponto de vista ele fala que as crianças são inocentes. Não, elas não são inocentes, elas podem ser ignorantes com relação a alguns assuntos, e são mesmo. Mesmo a minha filha de 7 anos, a gente viu algumas coisas desses dias que, assim, para ela não fazia sentido algum aquilo, e se passar para um adulto aquilo, um adulto já vai sexualizar aquela questão. Não, ela compreendeu uma outra coisa qualquer. Passou alguma cena na TV ou na internet que estava passando lá, e a gente falou, opa, isso aqui ela não poderia estar vendo, mas ela fez um comentário que a gente falou, nossa, mas não tem nada a ver. Porque ela é, entre aspas, inocente, ela é ignorante nesse sentido. Eu prefiro entender que ela é ignorante, não inocente. Então, nós já nascemos com a culpa do pecado. Só que esta posição, acho que não todos os bebês são inocentes. Eles já nascem em pecado. Ele já nasce com a natureza pecaminosa. E eles já sabem muito bem como nos manipular desde pequenininhos, desde os primeiros dias. Quem já teve filho sabe muito bem disso. Eles são bem manipuladores desde os primeiros dias de vida, sim. Se você deixar, já nos primeiros dias de vida, eles vão querer só dormir na sua cama, vão querer só dormir no seu colo, e se você não fizer do jeitinho que ele ou ela quer, eles vão começar a chorar e espernear desde os seus primeiros dias de vida. Você vai acostumá-lo assim. Você fala, mas ela é tão pequenininha, ela é tão sensível. E aí vai passar 1 ano, 2, 3, 5, eu sei de crianças, entre aspas, que dormiram até os 11 anos com os pais. Tadinho, tão pequenininho, tão inocente, tão sensível. Os filhos manipulam, desde pequenininhos. Eles têm este poder, essa natureza pecaminosa desde pequenos. Já nascem com essa natureza. Então, as crianças, elas são capazes de transgredir. Não nós adultos. Com as consequências que nós adultos podemos. Nós podemos pegar um carro, sair e atropelar alguém, beber e atropelar alguém. Uma criança não vai fazer isso. Uma criança de 6 meses não vai fazer isso, ok? Mas isso não quer dizer que ela não peca. Então, algumas implicações para isso. Se todos os bebês são inocentes, ok. Se todos os bebês são inocentes, será que em caso de doença grave, situação extrema para um bebê, nós devemos nos alegrar com a morte, preferir a morte? Já que ele é inocente, ele vai para o céu. Todos os bebês são inocentes. É preferível que ele morra, então, se for para ele viver a vida inteira assim. Se for para eu ter algum problema. E uma pergunta que é, em que momento da vida essa época da inocência ela acaba? E por quê? Qual é essa época da inocência? Até quando ela vai? Ela vai até 5, 6 anos. Mas por quê? Porque tal filósofo disse isso, porque tal psiquiatra disse, porque tal psicólogo disse. Isso pode se tornar muito válido. Alguns podem falar 3, 6, outros podem falar 8, 11. Aonde
aonde nós podemos fazer essa nota de corte de que essa criança é inocente? Então, eu não vejo em nenhum lugar, nós não vemos em nenhum lugar das Escrituras que se fale sobre esta idade da inocência. Idade em que se possa dizer, até aqui ele é inocente, ele está livre de algum tipo de condenação, de algum tipo de julgamento. Vou pegar algumas posições de alguns teólogos reformados com relação a isso. Os irmãos vão ver que elas diferem em alguns pontos, porque esse é um assunto que não é fechado. Primeiro eu gostaria de pegar a Confissão de Westminster, dos nossos irmãos presbiterianos, que fala assim: as crianças que morrem na infância, sendo eleitas, são regeneradas e por Cristo salvas, por meio do Espírito que opera quando, onde e como quer. Do mesmo modo, são salvas todas as outras pessoas incapazes de serem exteriormente chamadas pelo ministério da palavra. A Confissão de Fé de Westminster fala que as crianças eleitas são salvas e que aquelas pessoas que são incapazes de ter algum tipo de compreensão, alguma doença mental, alguma coisa assim, também são salvas. Já a Confissão de Fé de Westminster, ela foi interpretada pelos presbiterianos dos Estados Unidos, dizendo que quando a confissão fala de crianças eleitas, está falando de todas as crianças. Toda criança na sua infância, quando ela morre, ela salva. Então eles fazem essa interpretação da Confissão de Fé de Westminster de todas as crianças, de todos aqueles que têm algum problema mental, que são incapazes de compreensão, de discernimento acerca da palavra, estes são salvos pelo Senhor. Então esta é a posição da Confissão de Fé de Westminster. Aí eu queria passar também a posição do Charles Hodge, que ele fala o seguinte: todos que morrem na infância serão salvos. Isto é deduzido do que a Bíblia ensina sobre a analogia entre Adão e Cristo, Romanos 5, 18 e 19. As Escrituras não excluem qualquer classe de crianças em nenhuma parte, batizada ou não batizada, nascida em países cristãos ou em pagãos, de pais crentes ou não crentes, dos benefícios da redenção de Cristo. Então o Charles Hodge coloca essa questão: todas as crianças são salvas. E ele entende que esse texto de Romanos 5, 18 e 19 faz essa analogia entre Adão e Cristo, e que através desse texto nós podemos deduzir que todas as crianças são salvas. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da desobediência de um só homem muitos se tornarão justos. Eu entendo que, com todo respeito ao Charles Hodge, que viveu ali no século XVIII e XIX, e que certamente sabia muito mais de teologia do que todos nós, mas nesse sentido ele está errado, porque o texto não está falando sobre essa questão. E se nós formos levar esta interpretação às últimas consequências, nós vamos crer no arminianismo também, que o arminiano usa muito essa questão desse texto aqui. Falando no versículo 5, 18 e 19, ele fala: como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens. O Arminiano fala: então, a graça de Deus veio sobre todos os homens, então logo todos os homens podem ser salvos. Se eu puder interpretar que a graça veio sobre todos, ou seja, as crianças são salvas, eu posso interpretar também dessa forma: a graça de Deus veio sobre todos, todos podem ser salvos. Não há eleição, é livre-arbítrio. Ok? Então não vejo que este texto nos dê provas cabais. Olha só, este texto está nos mostrando a questão da salvação
dos infantes, salvação de crianças. A verdade é que, como eu falei, quando nós lidamos com crianças, nós lidamos muito com emoção. E uma das questões que é tão difícil para nós é nós fazermos teologia sem colocarmos essa questão de colocarmos a nossa questão emocional à frente e tentarmos provar algo que nós queremos que seja aquilo de alguma forma. Veja um outro autor aqui já do século XX, o Loraine Buckner. Ele fala o seguinte: a maioria dos teólogos calvinistas sustenta que aqueles que morrem na infância são salvos. Certamente não há nada no sistema calvinista que nos impeça de acreditar nisso. E até que seja provado que Deus não predestina para a vida eterna todos aqueles que Ele se agradou chamar de infância, podem nos permitir sustentar tal visão. Trocando em miúdos, irmãos, o que ele está falando aqui? Até que se prove ao contrário, que as crianças não são salvos, eu devo me permitir crer que as crianças são. É uma questão também emocional aqui. Ele falou: a maioria dos teólogos crê assim, vocês não conseguem provar o contrário, e até que se prove o contrário, nós vamos crer assim. E aqui nós estamos usando, para aqueles que conhecem teologia calvinista, são teólogos calvinistas de ponta, tá, gente? Estamos pegando teólogos calvinistas de fundo digital, são teólogos de ponta, conhecidíssimos, né? Fizeram artigos, livros, porque isso envolve muita uma questão emocional. E aqui não há uma argumentação bíblica para isso. Herman Bavinck, também do século XIX, início do século XX, ele fala o seguinte: as crianças da aliança, batizadas ou não batizadas, quando morrem, entram no céu. A respeito do destino das outras, tampouco nos foi revelado que a melhor coisa que podemos fazer é nos abstermos de qualquer julgamento positivo. Estou falando, se alguns interpretam a confissão de Westminster como todas as crianças são salvas, alguns não entendem, não só os eleitos, só as crianças eleitas são salvas. As crianças, Herman Bavinck cria dessa forma, que é as crianças da aliança. Crianças da aliança são aqueles filhos de crentes que foram batizados na igreja, normalmente igrejas presbiterianas têm pelo batismo infantil, e ali eles entendem que o batismo em si não salva, ok? Presbiterianos não creem na salvação por meio do batismo, tá? Vou deixar muito claro isso. Mas eles entendem que a criança, o filho do crente, ele faz parte da aliança, e o batismo, ele é o reflexo daquilo que era a circuncisão no Antigo Testamento. Assim como o filho do crente, usando o termo crente para o Antigo Testamento, ok? O filho de Deus, lá no Antigo Testamento, era a circuncisão do homem, obviamente. Este sinal, ele foi transferido para o Novo Testamento, para a nova aliança, como o batismo. Então eles compreendem, assim como no Antigo Testamento existiam os filhos da aliança através da circuncisão, os filhos da aliança agora são através do batismo, ou seja, eles pertencem à família de Deus, eles são filhos da aliança, e se eles morrem na infância, eles serão salvos. É assim que os nossos irmãos presbiterianos creem. E nós não cremos desta forma, compreendemos o batismo de uma outra forma, compreendemos a aliança de uma outra forma, nesse sentido aqui, é que o batismo não é na infância, mas quando nós compreendemos a nossa pecaminosidade e nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Cristo, e a partir da nossa regeneração ali, nossa conversão, nós compreendemos a necessidade de batismo. E aqui então entendam, os filhos dos crentes são filhos da aliança e portanto são salvos, mas também são na nossa compreensão, bases bíblicas bastante frágeis, porque nós não vemos na Escritura esta transição entre circuncisão e batismo, que o batismo substitui a circuncisão, né? que o batismo deve ser feito na infância, que
que ele tem esse símbolo de trazer salvação às crianças. Né? Não podemos pegar o texto lá de crer no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Né? Nós cremos que ali, quando um crê, a necessidade dos outros crerem, não que há uma promessa, uma garantia de que os outros vão crer. De salvação para todos, ou de batismo para crianças também. Okay? Vamos ver alguns textos das Escrituras. Como nós já falamos no início, o ser humano ele nasce em pecado. Um texto bastante conhecido nosso é o texto lá do Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Davi está confessando seus pecados aqui. Logo após o pecado que ele comete ali de adultério com Batseba, o marido dela havia ido para a guerra. Davi deveria ter ido também, ficou em casa, cobiçou a mulher do outro, possuiu a mulher do outro, fez um monte de coisa errada, matou o marido dela, na praxe matou, né, que mandou para a frente de batalha. E aqui ele está confessando o seu pecado, tudo aquilo que ele havia feito. Ele reconhece sua pecaminosidade. No versículo 5, ele fala: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Por mais linda e maravilhosa que seja aquela criança, que gracinha, como é lindo ver aquela criança com roupinhas diferentes, com aquela golfinha desse tamanho, com aquele gorrinho pequenininho, se coloca na cabecinha. Ela começa a mexer a cabecinha, você fala: nossa, que gracinha, está mexendo a cabecinha, que lindo, maravilhoso. Aquele sapatinho pequenininho que você coloca, eles vivem tirando no pezinho. Todo aquele cuidado. Mas são lindos pecadores, maravilhosos, lindos. Quase quintalquinho, cheiroso, bonitinho, vontade de apertar. São pecadores. Você tem vontade de apertar, de esmagar. São pecadores. Lindos pecadores. Nascem em pecado. Porque o pecado não é só o ato. Ele não precisa sair do ventre da mãe dando tapa na cara da mãe. Mas ela já nasce com a natureza do problema, já nasce com a culpa do pecado. Já nasce judicialmente com a culpa. Então, Davi reconhece isso, que ele nasce na iniquidade, que ele é concebido em pecado. Olha, ele entende isso, que o pecado se inicia quando se inicia a vida. Não é em certo momento, há 6, 9, 11 anos, aí eu vou começar a ser pecador. O começo do pecado começa quando você dá o play na vida. Começou a vida, você já é um pecador. Não tem ali um período meio em branco, assim, olha, isso é tão purinho, tão lindinho, tão limpinho, tão inocente. Todos nós nascemos em pecado. O pecado entrou no mundo por meio de Adão, trazendo consigo a morte espiritual e física. Nós vemos no Antigo Testamento, quando Deus fala com Adão e Eva: todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas na árvore do fruto do bem e do mal vocês não podem comer, porque se vocês comerem dela, certamente morrereis. E a morte ali não era apenas um símbolo de uma morte física. Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morrem instantaneamente, mas eles morrem espiritualmente. Eles já se escondem de Deus, eles já procuram folhas para se cobrirem, eles já se distanciam de Deus. Tanto que Deus chega, obviamente Deus sabia onde eles estavam. Deus fala: onde vocês estão? A gente se escondeu. A gente percebeu que estava ali, se escondeu. Estavam fugindo, envergonhados, que perceberam que estavam longe. Então o pecado trouxe a morte física e espiritual. Adão e Eva morreram, seus filhos morreram. Romanos 5, 12 ao 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos pensando no versículo 12 aqui. Ele fala, o pecado entrou no mundo por um. E o pecado entrou e ele trouxe algo consigo. O pecado veio de mãos dadas com a morte. Vamos pensar em dois personagens, o pecado e a morte, mãos dadas. E ele fala, e a morte passou para todos, porque todos pecaram. A morte passou para todos. Isso aí é líquido e certo, porque nós já nascemos em pecado. Versículo 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, havia pecado no mundo em todo momento. E ali depois houve a lei, veio a lei, e a lei veio mostrar o quanto eles eram pecadores. O versículo 15 diz, todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Mostra a superioridade de Jesus Cristo. Por um homem entrou a morte, por um homem entrou a desgraça, a ofensa, e muitos morreram por causa disso. Mas a graça de Deus, o dom que veio por meio de Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Adão estragou tudo. Tinha todo o cenário positivo. Jardim, sem pecado, tudo tranquilo, podia desfrutar de tudo. Desobedeceu a Deus. E o Filho de Deus veio num cenário, humanamente falando, totalmente negativo. Pecado no mundo, morte, rejeição. E nos traz esse dom gratuito, a salvação, a restauração que nós temos. Versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O julgamento veio por causa do pecado de Adão, mas a graça, ela é sobre muitas ofensas. Todos nós ofendemos a Deus. A graça veio sobre todos nós. Vejam a superioridade de Jesus Cristo, o que Cristo fez, o quão grandioso foi o que Cristo fez em nossas vidas. Versículo 17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Cristo. Nós, o povo de Deus, reinaremos com Cristo em vida. Pois assim, por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. O que Cristo fez traz salvação. Para a justificação, Ele nos declara justos. Justificação que é uma declaração forense, ou uma declaração legal, que aqueles que pecaram, que aqueles que têm a natureza pecaminosa, que herdaram a culpa pecaminosa, vocês são declarados justos pelo sangue de Cristo. Nós somos levados ao tribunal e em Cristo nós somos declarados justos, porque Ele pagou este preço por nós. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Em Cristo nós nos tornamos justos. Em Adão, na desobediência de Adão, todos são pecadores, todos são condenáveis, mas em Cristo, todos aqueles que creem nele são declarados justos. Sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça.
A lei veio para mostrar o quanto nós ofendemos ao Senhor. Mas onde abundou o pecado foi grande, o pecado foi terrível, foi imenso. A nossa ofensa a Deus foi terrível. Mas a graça superou. Em meio à nossa imensidão de pecado, a nossa culpa pecaminosa, a nossa ofensa ao Senhor, a graça superou. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus nosso Senhor. Então o pecado trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. Então o pecado que veio por meio de Adão, ele traz morte, traz culpa, condenação. E em Cristo nós temos justificação. Então, quando nós lemos um texto desse, ou lemos Efésios 2:1, que fala que ele nos deu vida, e nos deu vida sendo nós mortos em nossos delitos e pecados, falar que nós somos filhos da desobediência, nós éramos filhos da desobediência, que nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, nós éramos filhos da ira, que nós fazíamos a vontade do diabo. E aí ele vai falar que o Senhor nos salvou por meio da sua graça. Então isso quer dizer então que quando um bebê morre ele vai para o inferno? É isso que a gente quer dizer? Irmãos, nós não podemos querer ser eu quero ser bíblico e justo. Então eu vou falar, olha, a Bíblia fala que o pecado entrou e todos desde pequenos são pecadores, então logo quem morre vai para o inferno. Porque a Bíblia fala claramente isso. O bebê vai para o inferno? Não fala. O bebê vai para o céu com certeza? Não fala. Nós não temos muitas informações sobre isso na Bíblia. Nós temos alguns textos que nós podemos subentender. Vou pegar alguns textos, por exemplo. O texto de 2 Samuel 12:23. Esse texto, já ouvimos a citação dele algumas vezes durante muitos anos. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. Davi aqui, seu filho estava havia morrido, o filho que ele teve ali do relacionamento dele com Batseba, o adultério que ele teve com ela. E aqui então ele está ali orando e jejuando e o filho dele morre. E ali então Davi fala, porém, agora que é morta, por que eu jejuaria? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Alguns compreendem que este texto aqui está se vendo, olha, Davi era um homem temente a Deus, um homem piedoso, apesar dos seus pecados, todos nós somos pecadores e tal, mas ele era um homem de Deus, e ele está falando, olha, eu irei para onde ela foi. Logo ele está falando que a criança foi para o céu. Só que a compreensão deste texto, nós não temos essa compreensão desse texto. Ele pode falar isso? Eu diria que é possível, como um professor meu falava, é possível, mas pouco provável que seja isso. É muito mais provável que esse texto esteja falando, assim como ela morreu, eu irei para a morte, assim como ela foi. E não, olha, eu vou para o céu, assim como ela foi, vamos nos encontrar lá um dia, e aí eu vou matar a saudade dela, eu vou abraçar. Não entendemos que o texto esteja falando isso. Por outro lado, a Bíblia também nos fala que Jesus amava as crianças de uma forma bastante especial. Mateus 19, versículos 13 e 14. Mateus 19, versículos 13 e 14.
trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, esse texto nos mostra que Jesus tinha um carinho especial pelas crianças, e era uma época onde a criança não era muito valorizada como hoje nós valorizamos as crianças. Não se havia essa valorização toda das crianças. E Jesus mostra este valor especial das crianças, e o próprio Jesus fala: porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer aqui? Que as crianças são salvas, que a elas pertence o reino dos céus, ou quem tem a atitude como uma delas tem o reino dos céus. No texto aqui específico, ele está falando: dos tais é o reino dos céus. Não há nada detalhado nas Escrituras, Jesus explicando isso, mas o texto nos mostra que Jesus mostrava que a criança ela tinha um valor especial. Uma outra questão é que em Lucas capítulo 1, versículo 15, veja um texto de Lucas 1, versículo 15. Quando está falando acerca de João Batista, o texto lá nos fala: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito já do ventre materno. O texto está falando que ele será cheio do Espírito desde o ventre materno. Esse texto está falando que João Batista já era salvo, se ele era cheio do Espírito desde o ventre materno. Então, percebam, gente, o texto está falando que a princípio estamos mostrando que havia uma regeneração desde o ventre materno. Percebam, não há texto que a gente possa dizer categoricamente: é assim, é assado, fechamos questão sobre isso. Portanto, ninguém fechou questão sobre isso. Temos aqui um guia definitivo sobre salvação de crianças. Não tem. Por mais que exista algum livro com esse nome, eu não sei se existe, não é. O debate vai continuar existindo. Vou pegar mais algumas citações aqui. Uma citação do Franklin Ferreira agora, que diz assim: desde que a regeneração precede a fé, os pequeninos, amados e escolhidos por Deus, podem ser salvos, mesmo antes de chegar à idade quando a regeneração seria naturalmente expressa na fé. A salvação dos infantes eleitos é cumprida exatamente na mesma base da salvação dos outros. Antes de continuarmos, o que o Franklin está falando aqui é que a regeneração pode acontecer antes de uma criança demonstrar fé. No caso do João Batista, já era regenerado, mas não tinha podido demonstrar sua fé, obviamente, porque estava no ventre da mãe. A regeneração pode acontecer antes. Nós já estudamos também que normalmente a regeneração acontece praticamente instantaneamente com a fé. Então, veja quantas questões complicadas nós temos aqui. A salvação dos infantes eleitos é cumprida exatamente na mesma base da salvação dos outros, a obra de Cristo, uma vez que a Bíblia afirma que todas as pessoas serão condenadas porque rejeitaram a luz da revelação que tem. Romanos 1 vai falar isso, que o homem trocou a glória de Deus pelas coisas corruptíveis e tal, que Deus entregou as paixões infames. Romanos 1 vai falar isso. E uma vez que Deus tem amor especial pelas crianças, podemos concluir que, com base em sua graça manifestada na obra de Jesus na cruz, Ele redime os que não são capazes desse conhecimento, os infantes e os que têm alguma deficiência mental. O batismo não é necessário, já que não é meio de regeneração. Assim, a cruz de Jesus deve ser a fonte de conforto para todos que perderam uma criança pequena. A gente
Cristo você tem o seu conforto. Né? Mas as crianças, elas são redimidas pelo Senhor, né? Porque o Senhor tem um amor especial por elas. Algumas reflexões que ficam para nós, queridos, sobre este assunto. Vejam que pegamos vários teólogos de várias eras, de vários séculos. É importante, irmãos, nós temos muito mais perguntas do que respostas sobre esse assunto. E a gente sabe que esse assunto volta e meia surge, e por isso nós precisamos trazer esse assunto. Mas o que nós precisamos entender é, nós temos muito mais perguntas do que respostas. E quando a Bíblia cessa de falar, nós também precisamos cessar. Porque senão nós vamos começar a só conjecturar aqui, vamos começar a imaginar coisas. O maior cuidado que a gente precisa ter é de não irmos além daquilo que a Bíblia está falando. Começarmos a inventar uma coisa lá, um nimbus infanto, ou isso, aquilo outro. Algumas questões têm que ficar. Irmãos, orem pelas crianças. Eu achava bonitinho as minhas meninas quando as tias estavam grávidas, elas já oravam pela gestação das tias todos os dias. Isso é uma boa atitude, orar pelas crianças. Sabe que uma mulher está grávida? Ore desde agora. Não só para que ela tenha uma boa gestação, mas para que as crianças cresçam nos caminhos do Senhor. O importante é Cristo. Pela gestação, para que está tudo bem. Aqueles pais têm uma sabedoria de passar a mensagem aos seus filhos para que aquela criança conheça Cristo. Evangelizem seus filhos, sobrinhos, netos, vizinhos, desde pequenos. Até nosso, falar de Jesus. A criançada não está por aí assistindo de tudo, entrando na internet, YouTube, vendo um monte de coisa. Você vê seu vizinho lá fora, uma criancinha lá, traga um desenho lá com algum versículo bíblico. Uma das minhas filhas, esses tempos, estava fazendo uns desenhos, escrevendo um versículo bíblico e levando para os coleguinhas da escola. E falando de Jesus lá, que se elas não crescem em Jesus, elas iam para o inferno. Falava para as crianças lá. É a maneira de nós investirmos. Nós temos que investir desde pequeno. As crianças, desde os primeiros dias de fazer uma maquetezinha. As crianças eram pequenas, as nossas, a gente fazia as maquetezinhas de Páscoa, de Natal, e explicava uma maquetezinha, fazia um desenho, ia mostrando. Tem que fazer isso desde pequenininho. Mas ele é pequenininho, não vai compreender. Você vai colocar uma musiquinha ali, que vai começar a ouvir aquela musiquinha, vai começar a ouvir, a sua criança aprende. Eles começam a ouvir sons desde pequenininho. Vai falando. A sabedoria necessária quando for tratar desse assunto em situações práticas. Eu vou ser bíblico, eu não vou mentir. A minha convicção é que quando uma criança ela morre na infância e ela não demonstrou a sua fé, ela foi para o inferno. Aí você chega no velório lá, a mãe e o pai estão arrasados e falam: que Deus console seu coração, mas seu filho foi para o inferno. Isso não é sabedoria. Não, mas eu estou sendo bíblico, eu estou sendo verdadeiro. Não, você não está sendo sábio. Primeiro que você não pode ter dizer, está fechado, estou convicto que a Bíblia é muito clara sobre isso. Você não deve falar dessa forma. E eu entendo que Deus, em sua infinita sabedoria, não deixou tão claro isso para que a gente não fizesse algum tipo de bobagem, nem para o bem nem para o mal. Se a criança morrer na infância, nós sabemos que todos vão para o céu. Então, meu filho está muito doente aqui, vou dar um jeito de morrer. Eu sei que vou para o inferno. Imagina o desespero de um pai tendo a convicção de chegar na Bíblia e falar: olha, meu filho foi para o inferno. Deus, em sua infinita sabedoria, nos poupou disso. Entendo isso. Deus nos poupou de um desespero maior, de uma tragédia. Como eu falei, para o bem e para o mal. No sentido de mal, no sentido de nós termos a convicção de que a criança vai para o inferno, que Deus vai continuar sendo justo e glorioso em qualquer circunstância.
Mas nessa compreensão de mal no sentido de nós perder. E de no bem, de ela foi para o céu, então vou dar um jeito aqui de fazer uma eutanásia com a criança aqui. Então Deus é muito sábio, irmãos. Deus é muito justo. Ele vai continuar sendo. Tá? E o que nós devemos fazer nessas circunstâncias é fazer o quê? É enfatizar o amor e a justiça de Deus. Isso aconteceu, é terrível. É devastador. Mas Deus continua sendo bom e justo. Deus continua sendo amoroso. Deus não deixou de ser justo nessa circunstância. Deus não deixou de ser misericordioso nessa circunstância. É dessa forma que como cristãos devemos agir. É chegar para um pai, para uma mãe, para um avô, de uma forma. Confie na justiça de Deus. Confie no amor de Deus. Qualquer outra coisa que se fale além disso, sobre a salvação ou não da criança, está assim, assado, não é sábio. Então, compreenda a dor de uma família como está passando isso. Já as questões mais gerais aqui, irmãos, nós terminarmos sobre esse assunto da escatologia individual, vamos começar a escatologia geral. Já. A morte ela é contrária à nossa natureza. Nós não nascemos para morrer. Adão e Eva não nasceram para morrer. Mas nós devemos esperar. Deus é quem determinou nossos dias. E nós sabemos que vamos passar pela morte, a não ser que Cristo volte em breve. Mas nós vamos passar por ela. Entenda isso. Não viva como se você nunca fosse morrer. Você nunca fosse estar diante de Deus, diante do trono de Cristo, e fosse prestar contas a Ele. Viva como um crente. O cristão necessita compreender, em meio às maiores lutas, que Deus está conosco. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O texto de Romanos 8:38 fala que nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada pode nos separar de Cristo, nem a morte. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nem a morte pode nos separar de Cristo. Nada. E nós não precisamos nos apavorar com a morte. Às vezes a gente se vê apavorado, desesperado. Meu parente, meu amigo, está à beira da morte. Para nós cristãos, ela é um motivo de dor, sim. É um motivo de tristeza, sim. Mas também é um motivo de esperança. Porque esta morte vai ser tragada. No 1 Coríntios 15:54, ele fala esse texto sobre a ressurreição. E o versículo 54, ele fala: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Nós ressurgiremos, teremos corpos restaurados, e a morte será vencida. A morte que entrou no mundo por meio de Adão será vencida por Cristo. O Rei dos Reis vencerá. Ele já venceu a morte, e nós estaremos com ele, venceremos a morte também. A morte será tragada. Cristo venceu a morte. Nós teremos corpos incorruptíveis e estaremos com ele para sempre. Que coisa maravilhosa, coisa espetacular. Nós sabemos que em meio a tanta dor que nós estamos passando, tantas limitações, em Cristo nós seremos restaurados e toda corruptibilidade será tirada, nós seremos incorruptíveis e glorificaremos a Cristo para todo sempre. Que o Senhor nos conforte e nos desafie com essas palavras.